tarde. Primeiro direto da redação, ao vivo, em 2015. Já chegamos em 2015? Já chegamos. Passou rapidinho, né? Passou. E nós vamos falar hoje o que aconteceu nessa semana, primeira semana de janeiro. Nós já estamos trabalhando normalmente e André já trouxe algumas notícias, né? Já temos alguns boatos, né, de que a PepsiCo pode ser vendida para uma participação da PepsiCo para a 3G Partners, que é uma empresa de 3 sócios, sendo um deles o brasileiro bilionário, o mais rico do Brasil, Jorge Paulo Lemann, né? E aí estão dizendo que a intenção é grande de ter uma participação na PepsiCo. A 3G, por exemplo, é dona da Burger King, né, de Sim. grandes redes de fast food, também tem grande interesse agora na parte de bebidas. Há algum tempo ela conseguiu alguma participação também na Ambev, Sim. né, a Bembev, que é fabricante da Ambev, e está querendo aumentar essa participação. Então, já estão na parte da comida, agora vão querer para a bebida. E nós vamos continuar acompanhando. Sim. Isso que aconteceu, o negócio, a gente vai dar logo em seguida no portal. Exatamente. Acompanhe. A segunda? A segunda é um caso um pouco curioso, né? A gente vai no McDonald's e sempre compra a batatinha, né? Sim, para acompanhar o lanche. Dizem que a batatinha é o diferencial do McDonald's, só que tem uns restaurantes dessa rede que não tem mais batatinha frita. Mas Aonde? não é no Brasil, É. não podem ficar despreocupados. Na Venezuela está tendo uma falta de batata frita, a importação está sendo proibida. E eles estão usando alguns produtos típicos de lá, feitos à base de mandioca, mas os consumidores não estão gostando muito disso. Já é tradicional, o lanche com a batata Exatamente. frita. Isso é uma característica do McDonald's e eles perdem com certeza a venda, né? Não, e os consumidores estão pedindo para que volte a batata frita, tá aquele impasse, né, de importação, exportação, o valor do dólar tá alto, para trazer a batata frita de fora tá um pouco difícil. Problemas da Venezuela. Exatamente. Mas aqui no Brasil a gente também tem algumas mudanças, né, na parte de varejo, e volta aquela história da sacolinha, Cláudia. Que tanto gente já deu matérias acompanhando. Desde 2011 está rolando essa história da sacolinha, né? É proibida, aí sai do varejo, volta para o varejo. O estado de São Paulo é o local onde mais essa mudança acontece, né? De sair e voltar. E, na verdade, a partir do dia 5 de fevereiro, todos os pontos de venda de São Paulo não poderão mais ter a sacolinha que a gente vê até hoje. A gente usa para descarte, a gente não vai mais poder usar para utilizar como saco de lixo em casa. A gente pode levar até multa. Pois é. Como vai fiscalizar, ninguém sabe ainda. Né? Ainda não. O ponto de venda que for encontrado, descartando produtos, enfim, o lixo, né? Com essas sacolas que a gente encontra ainda, pode levar uma multa até de 2 milhões de reais. É uma multa bem generosa, né? Então tem que tomar muito cuidado. A nova sacola ela é um pouco maior, biodegradável e verde. Na verdade, o tempo, né, dela se decompor na natureza é o mesmo da sacolinha que a gente já utiliza, só que ela não é feita de petróleo, ela é feita de cana-de-açúcar. Então, né, na parte da fabricação ela é mais sustentável. Sim. Hoje, né, André, nós temos um convidado na segunda parte do programa, o Flávio Costa, que já é nosso colaborador no portal e na revista Abastecimento. Ele vai estar conversando com o nosso editor Cristiano Eloy sobre o atual papel do distribuidor, que vai mudar com certeza em 2015, porque o mundo mudou, o Brasil está mudando, e ele vai estar aqui daqui a pouquinho. Não sai daí, continue aí, porque daqui a pouco a conversa entre os dois aqui. É uma conversa muito bacana. Tivemos 2 vídeos novos essa semana no Portal New Trade para começar o ano, já com coisa nova, matéria nova, informação. A primeira foi um programa Encontros, feito pela Rúbia Evangelinelli, nossa repórter. Ela fez com a Thaís Marzola Zara, né, economista-chefe da Rosenberg. E a Thaís falou que o ano não vai ser bom, como muita gente já vem falando, a gente vem escutando isso desde meados de 2014. Ela falou que o ano não vai ser bom, vai se recuperar em 2016. Essa matéria está muito interessante, está disponível no portal New Trade, mas acho que o pessoal pode ficar um pouquinho despreocupado, porque no programa Fique por Dentro a gente tem uma notícia boa para o varejo, né? Uma coisa mais otimista para o ano. A gente conversou com o Cláudio Felizoni e ele falou, na verdade, que o primeiro trimestre do ano deve ser positivo em 1,3%, a expectativa de crescimento para o setor varejista em geral, tá? Alimentação, automóveis, bens duráveis, enfim.
comparado ao mesmo período do ano passado. Aí para o restante do ano a gente vai acompanhando, ele vai falando com a gente e a gente vai mostrando o que a gente pode esperar para as vendas e resultados desse setor. Cláudio Felizoni é um economista muito renomado, muitos anos ele trabalha no Provar e ele sabe o que fala, a gente costuma ouvi-lo nas nossas matérias, vocês já devem ter visto aí nas inúmeras matérias que ele já colaborou conosco. Com certeza, eu acho que é uma notícia bastante animadora, né, André? No vídeo também ele fala de alguns aspectos, né, quais serão as tendências desse ano. Sim. Ele falou que o consumidor, ele está um pouquinho preocupado, né, com essa parte de demissões, a gente vê muita indústria demitindo, muita notícia Sim. sobre isso. Principalmente automobilística. Exato, né? E preocupado ele começa a pesquisar mais sobre os preços. Ele não vai deixar de comprar os produtos que ele experimentou nos últimos anos, são diferenciados e premium, ele não vai deixar de comprar, só que ele vai pesquisar nessa loja um pouquinho mais em conta do que naquela e vai usar também muito crédito, né? Cartão de crédito, o crédito para fazer as compras parcelado. Então, o varejista que está escutando a gente já tem umas dicas aí para como se manter nesse ano, fazer algo diferenciado, ter esses produtos diferenciados com um preço um pouquinho melhor que o concorrente e aceitar o crédito, né? Tem alguns pontos de venda ainda, principalmente de bairro, que não aceita crédito. Isso aí precisa ser discutido, porque é melhor aceitar o crédito talvez do que perder a venda. Exatamente. Né? Falando em matérias, falando 2015, né, a gente prometeu e a gente ouviu inúmeras pessoas, foi você que fez essa matéria, Exato. Que está na distribuição de janeiro, que aqui é a cópia da capa, que foi hoje para a gráfica. Então, é uma das matérias. Você ouviu quem, Andréia? Nossa, tem muita gente. Tabílio Diniz, tem Renato Meirelles, tem muita gente do atacado distribuidor, varejo, indústria, economistas, especialistas no assunto. A gente fez a pergunta, o que podemos esperar para 2015? Essa pergunta que não quer calar, é um ano que todo mundo fala que vai ser muito difícil, mas há quem veja também uma luz no fim do túnel. Né? Na dificuldade, às vezes a gente consegue fazer alguma coisa de diferente e mostrar o potencial e passar na frente. Vale a pena conferir. Aliás, essa revista está especial porque ela traz também os 6 modelos que a Associação Brasileira dos Atacadistas e Distribuidores reconheceu em uma pesquisa. Então, está explicando cada um desses modelos e o que ela tem, as características fundamentadas para cada um. Isso foi feita essa matéria com o Cristiano Eloy, foi ouvir o pessoal que fez essa pesquisa, demorou quase um ano, muito difícil fazer essa matéria e deu muito trabalho, eu acho que vale a pena todo mundo conferir. A entrevista do mês com a economista Thaís Zara, né, que a gente já tem o vídeo é pequeno. Teaser, né? A matéria já, a matéria é um ping-pong que abrange muito mais. Ela até explica por que ela acha que vai ser difícil, por que em 2016 pode ser bem melhor. Então, quer dizer, para ninguém apavorar, ler a matéria, né, Exatamente. E ficar mais calmo nisso. É uma visão macro, né, que ela dá pra gente. Na matéria que a gente fez com os depoimentos, aí cada um falando da sua empresa, né, o que vai fazer, as ações do setor em que atua. Temos também uma matéria, as perspectivas para o mercado de material de construção, que são boas. O mercado de material de construção não vai ser como foi o ano passado, ano retrasado, mas também não está nada ruim. Isso também vocês conferem. Acredito que próxima semana todo mundo já começa, acho que não, a partir do dia 19, eu acho que todo mundo começa a receber revista de distribuição. Falando em revista, André, a B Digital, né? Abastecimento digital está chegando. Está chegando, nós vamos começar já a preparar, nós já estamos nesse processo. A revista começa a circular em fevereiro, final de janeiro, comecinho de fevereiro, mas ela também entra no digital. São 40 mil exemplares, mas quase 200 mil cadastrados. 162. É bastante, é um número muito grande, que isso também pode crescer, né, ao longo do tempo, cadastrados. Isso é uma coisa que a gente pretende atingir mais gente. E é uma oportunidade também, né, na revista digital, de quem passar pelas páginas, a interação que tem, né, galeria de imagem, vídeos, né, a abertura de outros links. Isso é uma interação muito bacana, né, que o internauta vai ter com a revista digital, e tem ela na mão também. A gente utiliza muito tablet hoje em dia, muito celular, e às vezes não tem a revista impressa em mãos. Aí já dá uma facilitada na vida quando a gente for pensar em aquela matéria, aquelas dicas, e vai achar muito mais fácil. A gente está fazendo uma matéria super especial para essa edição,
que eu já posso adiantar que são as 51 dicas para o varejista se dar muito bem nesse 2015. Está todo mundo aí achando que vai ser ruim. Não vai ser não, gente, vai ser bom, vocês vão ver. E não é pouca coisa, 51 é muita coisa, muita dica. 51 dicas e eu acho que dá para aproveitar no negócio. Mais alguma coisa, Andréia? Primeiro bloco é isso. Daqui a pouco, Flávio Costa e Cristiano Eloy aqui conversando sobre o papel atual do distribuidor. Não saia daí, fique conosco. No primeiro trimestre de 2015, as revistas Distribuição e Abastecimento estarão em plataforma digital, podendo ser acessadas no tablet, no smartphone e na versão web, com mais interatividade com vídeos, galeria de imagens e acessibilidade com links e conteúdo de qualidade. Mas não pensem que elas deixarão de ser impressas. Nada disso. Elas continuarão com grandes tiragens. A distribuição com 30 mil exemplares e abastecimento com 40 mil exemplares, além de um mailing qualificado de 162 mil cadastros em todo o Brasil, logicamente auditados pelo IVC. Não é uma maravilhosa notícia para começarmos 2015? No primeiro trimestre de 2015, as revistas Distribuição e Abastecimento estarão em plataforma digital, podendo ser acessadas no tablet, no smartphone e na versão web, com mais interatividade com vídeos, galeria de imagens e acessibilidade com links e conteúdo de qualidade. Mas não pensem que elas deixarão de ser impressas. Nada disso. Elas continuarão com grandes tiragens. A distribuição com 30 mil exemplares e abastecimento com 40 mil exemplares, além de um mailing qualificado de 162 mil cadastros em todo o Brasil, logicamente auditados pelo IVC. Não é uma maravilhosa notícia para começarmos 2015? No primeiro trimestre de 2015, as revistas Distribuição e Abastecimento estarão em plataforma digital, podendo ser acessadas no tablet, no smartphone e na versão web, com mais interatividade com vídeos, galeria de imagens e acessibilidade com links e conteúdo de qualidade. Mas não pensem que elas deixarão de ser impressas. Nada disso. Elas continuarão com grandes tiragens. A distribuição com 30 mil exemplares e abastecimento com 40 mil exemplares, além de um mailing qualificado de 162 mil cadastros em todo o Brasil, logicamente auditados pelo IVC. Não é uma maravilhosa notícia para começarmos 2015?
A Paulistana é a Ponto, Eloy. Cristiana Eloy, né? Ela atua no estado de São Paulo, né? Com uma equipe de profissionais de vendas, né? E equipe de merchandising e uma logística toda integrada nesse serviço, tá? Merchandising, vendas e logística. Esse é o nosso trabalho, é prestar serviço para o pequeno e médio cliente do canal alimentar e do canal farma, trabalhando o mix, o portfólio dentro do ponto de venda e principalmente gerando visibilidade para o produto. Agora, de que maneira acontece esse serviço? Gerando visibilidade para o produto e trazendo bons resultados não só para as indústrias das quais você distribui o produto, como pequeno varejista e para vocês também. Sim. A oportunidade a gente enxerga que está no ponto de venda. As indústrias elas têm um anseio para vender, né? E nós somos o meio da cadeia, né? O cliente final é o que a gente tem que estar preocupado em desenvolver o trabalho. Toda a nossa expectativa e todas as nossas energias, elas são focadas no cliente, do nosso cliente, o consumidor final. A gente tem uma equipe comercial que ela é integrada ao time, depois de uma análise, de um treinamento, de uma análise do perfil, do treinamento também, para que ele possa fazer o trabalho de leitura de loja, de sugestão de pedido, e que ele não venha abastecer o ponto de venda de forma desequilibrada, a vir comprometer o fluxo de caixa do nosso cliente direto e também para não deixar o ponto de venda sem um mix necessário para o cliente do nosso cliente. Esse é o nosso objetivo maior. Mas para que isso ocorra, Cristiano, a gente precisa investir na qualificação dos colaboradores. É o que a gente está muito focado e direcionado agora em 2015, tá? Flávio, agora você falou que a relação acontece inversamente, então o seu foco vem do consumidor para trás, seria isso? Agora sim, o pequeno varejista, o médio varejista já tem essa mentalidade que a gente vê em outros países de preparar a operação dele de acordo com o que o consumidor daquela região, daquela localidade busca e precisa? Veja bem, hoje os grandes mercados, os grandes players aí, eles já têm uma estrutura complexa e eles ganham e crescem de uma forma muito rápida porque eles são mais qualitativos. Os pequenos e médios, eles precisam de uma assessoria maior. Qual que é o nosso trabalho na cadeia? É exatamente qualificar profissionais, pessoas, para que elas consigam desenvolver um trabalho que venha se aproximar das grandes lojas em relação a mix, em relação a layout. Então você tem que montar uma estrutura de prestação de serviço. Então a relação de compra e venda, ela por si só, ela não se mantém, ela não evolui as vendas dentro de um ponto de venda pequeno e médio. Porque hoje o consumidor final, quando ele vai num ponto de venda próximo da casa dele, por uma situação logística, etc., ele tem que chegar nesse ponto de venda e encontrar os itens da sua necessidade, tanto de performance, né, e ter um preço, claro, competitivo. O grande problema é que a gente não encontra ainda um mix ideal dentro dos pontos de venda pequeno e médio. Tá? Então, o papel do distribuidor é realmente deixar as lojas menores melhores, para fazer com que o consumidor melhore o ticket nessas lojas e a coisa equilibre. Na sua opinião, isso acontece porque esse mix não é encontrado? Porque falta um planejamento de gerenciamento de categoria básico? Ou essa relação de só comprar preço, comprar por menos 50 centavos, menos 20 centavos, ainda domina o mercado e precisa se vencer essa resistência cultural do varejista? Tá. É uma situação cultural. E é claro que a gente vive um momento de mudança, né? E a gente tem que enxergar as oportunidades exatamente nas mudanças, né? E na situação de ruptura de mix
dentro do ponto de venda. O modelo de atendimento do pequeno e médio, ele tem que ser mais focado. Então você tem as indústrias com portfólio de SKU de um número expressivo, que dificilmente você consegue trabalhar 3, 4 indústrias simultaneamente, que você não vai conseguir trabalhar todo o portfólio. Então, um modelo tem que ser focado em uma indústria, mundo ideal, tá? Porque aí você consegue dar mais atenção. E o tratamento e o acompanhamento de giro do produto no ponto de venda, você também tem que acompanhar. E o merchandising também na reposição. Na reposição não, na reposição do inventário, porque o produto, se ele estiver no inventário, ele não vai vender. Ele tem que estar no ponto de venda. Então, a importância do merchandising eficiente e atuante, para você tirar o produto do inventário e colocar na gôndola, é que vai fazer a diferença. Para conquistar o varejista é necessário quanto tempo? Para ele mudar essa cultura dele, vencer a resistência dele, ele se tornar um cliente? Isso é um trabalho que demanda 6 meses aproximadamente, dependendo do profissional que está prestando serviço. Mas normalmente quando um profissional qualificado com conhecimento e usando as ferramentas que a gente disponibiliza para ele em 6 meses o cliente consegue assimilar o trabalho que ele está fazendo e consegue sentir a melhoria da venda daqueles produtos que a gente comercializa. Isso tem que ser perceptível. Porque normalmente o vendedor ele trabalha de forma verbal. E de forma verbal o cliente já está cansado, né? Por isso a dificuldade de a gente quebrar essa resistência, né? Mas, volto a dizer que a oportunidade está exatamente em você perseverar numa cartilha que venha a trazer uma credibilidade para o cliente perceptível. Perceptível, ele tem que perceber os valores, é isso? Perceber o trabalho, nesses 6 meses que a gente está conversando, de maturação, porque ele vai acompanhar o giro de cada categoria, ele vai melhorar a visibilidade dos produtos e, consequentemente, os tickets de venda, a venda do nosso profissional, ela vai começar a aumentar. Isso vai ser perceptível, a participação dele dentro do negócio. E essa participação vai ser notória e ele vai levar esses números. Porque o profissional de venda, como ele é um consultor hoje, não é mais um vendedor, ele vai falar, olha, quando eu iniciei o trabalho, a gente vendia X, estamos vendendo tanto. Então, vai ser perceptível da importância desse fornecedor. E isso vai começar a se consolidar. Aí vai ser a quebra do paradigma, né? O cliente vai começar a sentir a necessidade de ter fornecedores especialistas. Eu estava vendo alguns números da Paulistana Distribuidora, que é a sua empresa, que distribui algumas indústrias grandes aqui no estado de São Paulo, no ABC Paulista, né? E eu estava vendo que mais ou menos o vendedor ele vende de 40 a 50 itens por pedido. Isso é muito acima da média do que a gente vê em outras empresas do setor. A Cláudia estava falando no primeiro bloco das 6 modalidades atacadistas distribuidoras, isso é muito acima. Então, assim, esse espaço na gôndola, como é que você faz para arrumar um espaço na gôndola e fazer o varejista deixar você cuidar daquele espaço para que ele se preocupe com outras coisas do dia a dia da loja? Veja bem, 40 a 50 SKUs por pedido, eu acho que em se tratando de um atacado distribuidor, não é muito. A diferença é assim... Mas levando-se em conta que a sua operação é uma indústria. Aí que está a história. Se você pegar hoje um atacado, ele vai vender 40, 50 SKU de 10 indústrias. A gente vende 40, 50 SKUs, até mais. Hoje acho que a nossa média está até um pouco maior. Está em coisa de 60. Porque vem aumentando gradativamente com a fidelização do nosso cliente. Isso é uma situação mais sólida em relação a você consolidar o cliente. Porque quanto maior a quantidade de itens que você vende de uma indústria, maior a participação e maior a fidelização do parceiro com aquela indústria. Você já se torna uma referência. Então, quando o nosso colaborador de vendas chega lá no ponto de venda, o cliente já identifica ele como um parceiro da indústria. Isso é muito importante porque ele não é um vendedor esporádico. E isso dá espaço também para ele melhorar o mix, trabalhar a visibilidade
que é o principal. Comprar por preço é uma coisa pontual, mas não deixa o ponto de venda melhor, né? O que deixa o ponto de venda melhor é você manter, dar continuidade à venda, trabalhando o mix e melhorando a visibilidade com o merchandise. Consequentemente, o ponto de venda vai melhorando e você vai vendendo mais. No começo da entrevista, você falou que estamos num período de transição. Que transição é essa nesse mercado? Exatamente, a transição é você ter foco e você não trabalhar com muitas indústrias dentro do portfólio. Então, o comerciante ele tem que identificar quem são os parceiros das indústrias, aqueles que prestam um serviço eficiente, tanto de venda de mix, quanto de troca de produto, lançamento, entrega eficiente, merchandising atuante, e identificar os parceiros das indústrias e eleger aqueles como os fornecedores principais para poder abastecer a loja deles. Aí eles vão ter uma loja melhor. Claro que vão existir os atacados que vão vir trabalhando nas oportunidades pontuais, que isso existe dentro da cadeia, né? O atacado ele tem uma condição pontual de um item, um preço mais agressivo, eles vão vender, óbvio. Mas o que a gente não pode se restringir, o cliente, o ponto de venda não pode se restringir a um fornecedor por preço, porque aí ele vai perder o principal, que é o anseio do consumidor, que é a variedade. Ou seja, o distribuidor tem que se especializar cada vez mais. No seu caso, você distribui itens de higiene e limpeza, é isso? Isso. Agora sim, você não enxerga também oportunidades para você ampliar o seu sortimento e o leque de atuação e fornecer um sortimento mais completo para o pequeno e médio varejista? Porque no Brasil a gente não vê muito isso. Cristiano, eu estou mais preocupado em qualificar meu time como um todo. Eu acho que a gente tem que criar uma boa base de trabalho. Não adianta querer abraçar o mundo e querer vender tudo e fazer um faturamento que vai ser insustentável. A gente tem que trabalhar de forma progressiva, qualitativa e depois a gente pretende reaplicar o nosso modelo de trabalho, né? As mesmas ferramentas para outras linhas de alimentício, bebida quente, alguma outra área, talvez até, hoje a gente atua em farma e perfumaria e supermercados, atuar no ramo de material de construção, acho que tem várias oportunidades. Isso para quanto tempo? Médio prazo, longo prazo, curto prazo, em quais lojas, em quais regiões? Veja bem, te determinar tempo, hoje, esse ano de 2015, a gente vai investir muito em estrutura qualitativa, em pessoas, treinamento de liderança, treinamento de profissionais, isso é constante. Talvez daqui a 1 ano e meio a gente parta para outros segmentos aí. Mas é com uma base mais sólida de trabalho, porque eu vejo que as pessoas muitas vezes, ansiosas em querer crescer o faturamento, elas perdem o foco. Agora, só insistindo nessa questão, já que você disse que daqui a 1 ano e meio vai ampliar essas linhas, você acha que essas linhas que você falou, alimentos, material de construção, elas estão menos assistidas do que a área em que você atua? Você enxergou uma oportunidade, viu uma oportunidade de melhorar o atendimento, melhorar a leutização, o abastecimento dessas áreas dentro dessas lojas ou dentro desses tipos de varejo especializados que atendem esses mercados? Veja bem, eu entrei no mercado fazem 10 anos aproximadamente. Quando eu entrei, a grande oportunidade era higiene e limpeza. Já tinha um bom trabalho no mercado de alimento e das outras categorias. E eu entrei nessa área porque a oportunidade era maior. O alimento, eu vejo que nos últimos 10 anos houve uma mudança de tendência nos hábitos do consumidor final, porque como há hoje, dentro de um lar, a esposa está dividindo o orçamento familiar, então o consumidor está migrando para produtos semi-prontos. E houve uma queda muito grande em produtos in natura. E também a consciência do consumidor de produtos com gordura trans. Houve uma queda, eu sinto, enxerguei, e o mercado percebeu, uma queda muito grande. Então eu não fiquei, como já existia fornecedores dessa área e essa tendência, eu fiquei um pouco fora nesse momento. Mas isso não quer dizer que futuramente eu venha entrar nesse segmento.
No nosso bate-papo aqui, você tocou na questão da qualificação do seu pessoal. De que maneira vai se dar essa qualificação esse ano? E de que maneira você também está armando sua estrutura operacional, física, para sustentar esse seu crescimento nos próximos anos? Bom, hoje, o que a gente tem hoje? A gente tem um RH bem atuante, né? Uma coisa que a gente não tinha. A gente tinha departamento pessoal. Hoje a gente tem RH. Qual é a importância da RH? Prospectar pessoas que têm o perfil para determinadas funções dentro da organização. Dentro da área comercial, você tem um perfil do profissional. Tem um cliente pequeno, médio e grande. Então, você tem um perfil do profissional da área comercial que tem característica para atender um grande, um outro para atender o médio e outro para atender o pequeno. Como é que funciona? Mais ou menos. Fazendo uma síntese aí. Um cliente grande demanda mais tempo dele dentro do ponto de venda do profissional, né? Do nosso profissional. Um ponto de venda médio, menos tempo, e um ponto de venda pequeno, menos tempo ainda. Mas é mais pontos de venda o pequeno, um pouco menos o médio e menos o grande, em virtude do tamanho do portfólio. O nosso RH seleciona esse colaborador com esse perfil, depois ele vai para um treinamento que a gente avalia conhecimento de produto. Ele tem que treinar produto, ele tem que conhecer, porque ninguém vende sem conhecer, né? Tem que conhecer profundamente. A gente tem testes de avaliação, que ele tem que ter uma nota mínima para passar. Depois ele tem que fazer leitura na loja. A gente tem um espaço que é uma loja dentro do nosso espaço lá de treinamento, que tem um mercado, tem uma farmácia. Ele vai lá fazer leitura e vai ser avaliado por isso. E de cálculo também. Enfim, se ele não for aprovado, ele não adentra a empresa. Porque, no fundo, ele vai estar representando a empresa e vai estar fazendo trabalho para o nosso cliente. Se eu tiver um turnover muito grande desse profissional, eu vou gerar uma imagem negativa para a empresa. Não só para a minha empresa, para a indústria também. Então, nós estamos muito preocupados com isso. Na área comercial funciona dessa forma, na área de merchandising funciona dessa forma. E aí com isso tudo a gente consegue prestar um serviço melhor. Agora, para prestar um serviço melhor e não ter um turnover tão alto, o salário ou a comissão tem que ser maior do que a média do mercado, né? Como é que fica isso dentro do custo de servir? Então, a indústria, normalmente, ela investe muito no volume. Ela está mudando e investindo mais no trabalho que o distribuidor vem fazendo. Por quê? Porque o custo hoje de uma distribuidora versus um atacado é muito maior. Vou dizer, é coisa em torno de 6% a 8%. Porque ele não vende mais só preço e não consolida as cargas na logística. Hoje você tem uma logística mais cara, você tem um profissional mais caro, para deixar ele nesse nível, você precisa investir nele. E você tem toda uma estrutura que te custa mais. A indústria já está percebendo da importância de ter um parceiro mais qualitativo, porque no final do dia ele vai te trazer mais volume e vai te trazer mais mix. Porque a indústria tem um parque de produção que ela não pode vender poucos itens, porque ela produz 1000 SKUs, ela não pode se vender 10%, ela tem que vender pelo menos 50%. E aí, com o distribuidor, como ele tem foco, o parceiro qualitativo, ele consegue dar mais rentabilidade para a indústria e consegue gerar mais visibilidade para o produto. Agora, pela sua experiência no mercado, a indústria ela já sabe qual é a vocação de cada um dos distribuidores? Ou seja, tem distribuidor que ela pede a numérica, que é, esse distribuidor ele varre aquela região, ele atende 100 mil pontos de venda, 200 mil pontos de venda, e esse outro distribuidor ele faz bem a execução do ponto de venda, ou seja, ele faz a leitura de gôndola, ele faz o merchandising, tem um bom layout e vende mais a minha linha de produtos. Com você especificamente e com seus colegas, como é que isso funciona? Veja bem, o varejo ele dá um custo maior para a operação. Primeiro que a entrega é mais cara, o ticket é menor, você tem um custo maior, né? Até da cobrança é mais caro, tudo é mais caro. Você separa, na separação é mais cara, porque é unitário. Isso, dentro de uma distribuidora, tem que ser... você tem o pequeno, o médio e o grande. Normalmente, quem subsidia a operação, o custo do grande, ele é menor.
Então ele subsidia. Se a indústria quiser fazer um trabalho de numérica, só especificamente trabalho de numérica, e ter um parceiro só exclusivamente para numérica, a indústria tem que investir mais. A indústria tem que entender que o que é pequeno, médio e grande. Muitas vezes as indústrias elas querem colocar para o distribuidor só fazer o pequeno, mas elas não investem o suficiente para o pequeno fazer o trabalho. E aí o pequeno não sobrevive. O pequeno entra querendo, na ansiedade de querer fazer o trabalho com a indústria, mas no transcorrer do período ele vai morrer. A indústria ela mata o próprio parceiro. A gente entende que a indústria ela precisa entender primeiro como funciona lá na ponta, né? Criar uma estratégia para o pequeno, médio e grande. E os investimentos diferenciados. Essa estratégia já existe em alguns casos específicos ou não? Algumas indústrias já entenderam isso, já saíram na frente. É um modelo que é novo, e tudo que é novo é impactante e muitas vezes precisa se dar um passo atrás. E as indústrias elas estão querendo só crescer e buscar volumes imediatos. E isso é complicado, né? Assim, trocar o pneu com o carro andando. É possível? É. Os ajustes são possíveis de ser feitos dessa forma. Mas não é todo mundo ainda que está fazendo isso. Eu vejo algumas que já estão num processo bem adiantado. Agora, você falou de trocar o pneu com o carro andando. E no primeiro bloco, a nossa jornalista aqui da IBC Editora, Andréa Martins, estava conversando com a Cláudia e falou do consultor Renato Meirelles, do Data Popular, que é focado em pesquisas para a classe CDE. Ele falando um pouquinho que o consumidor não vai abrir mão das marcas que ele gosta, das marcas que ele confia, mesmo tendo uma menor renda disponível esse ano. Como é que você vê essa análise e como é que está o mercado, isso na prática? Você que distribui marcas mais conhecidas. Num primeiro momento não, né? No primeiro momento, a coisa é muito recente ainda. Eu acho que a informação ela acaba gerando uma tendência para o consumidor, ou abre uma percepção para o consumidor. Será que a coisa vai melhorar ou vai piorar? Eu acho que vai nesse primeiro semestre aí, ainda não vai haver um impacto muito forte. A gente não sabe como é que vai se comportar a economia e como é que vai ser o grau de ajuste dos reajustes de luz, de água, de gás, dos produtos de consumo. A gente não sabe que níveis que isso vai se dar. Mas a partir do momento que o consumidor começar a perceber, e a percepção é no bolso, a percepção é no final do mês no orçamento, aí automaticamente ele vai migrar para marcas com menor performance. Na minha opinião, essa é a tendência. Tá? Se você não puder comprar um produto de alta performance, você vai migrar para um médio. Se o médio você não puder comprar, você vai comprar um de baixa performance. Porque dentro das categorias tem um produto de baixa, média e alta performance. Né? E com preços diferentes. Então, aí vai do bolso de cada consumidor. Agora, qual é o desafio para as grandes indústrias? É fazer embalagens menores? A questão de embalagem, a gente caminhou nos últimos 2, 3 anos para embalagens econômicas. Porque a embalagem econômica, ela faz com que o consumidor já adquira o produto e não precise estar indo muitas vezes no ponto de venda. Né? Economiza tempo. Mas, em contrapartida, ele tinha um poder salarial maior, né? Com a tendência de perder massa salarial, ele deve migrar para uma situação inversa agora. Então, a gente precisa sempre estar atento aos anseios e ao consumidor final. A indústria tem que estar linkada nele para poder mudar essa situação. Né? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Mas eu acredito que a embalagem econômica ela deve cair, a participação dela nos próximos anos. Flávio, essa mudança de cultura, essa resistência do varejista é de pouco tempo. A própria Paulistana tem 10 anos, né? Isso. E assim, essa questão de convencimento, de mostrar o serviço, mostrar o valor agregado nos produtos, é muito recente. Então, assim, quem é o cliente da Paulistana? E assim, tem algum tipo de cliente em alguma região que ele só busca preço? Porque a gente tem informações de mercado que quase a metade dos pequenos e médios varejistas só querem fazer preço, leilão, cotação. Como é que você trabalha num cenário desse? O preço sempre foi importante.
Foi feita uma pesquisa com a Nielsen, que é um órgão hiper respeitado, sobre os anseios do consumidor no ponto de venda. Por incrível que pareça, o primeiro quesito mais importante para o consumidor final não foi preço. Foi o mix. Se eu vejo que o consumidor final, ele está me dizendo isso, então eu tenho que trabalhar com os anseios, eu tenho que trabalhar voltado para o consumidor final, que é o que nós começamos a falar no começo da nossa entrevista. Então, preço é importante dos commodities, por exemplo, você vai ver na fachada das grandes redes lá, arroz não sei quanto, tanto, café não sei quanto. Isso chama-se atração ao cliente, né, ao consumidor, para ele entrar dentro da loja. Mas não quer dizer que ele vai comprar todos os produtos mais baratos. Senão a loja não sobreviveria. Não tem nenhum ponto de venda que tem tudo mais barato. Não existe. Se você vê a cesta do Walmart e vê a cesta do Carrefour, o Walmart tem uma cesta lá que põe de produtos num carrinho com preço X. O Carrefour também põe. Só que marcas diferentes porque foi uma negociação pontual. Isso aí é para atrair consumidor, né? Isso para mim é para inglês ver. Mas, no fundo, o grande objetivo nosso, o nosso trabalho como distribuidor, é abastecer os pequenos de forma qualitativa para que eles fiquem cada vez mais próximos aos grandes e consiga melhorar o ticket do cliente pequeno, tirar ele das grandes redes, facilitar a vida dele, né? E com isso, o mercado mais equilibrado, que é bom para todo mundo, mais homogêneo. Agora, uma última pergunta, Flávio, que eu vou passar para a Cláudia Vivora, nossa diretora de redação. A gente tem informação também dos atacadistas, generalistas, grandes atacadistas, de que o número de visitas ao ponto de venda do pequeno varejo tem aumentado, mas o ticket médio não. O ticket médio está estagnado, ou ele cresce um pouco abaixo da inflação. Como é que é isso dentro da operação do especializado? Pelo contrário. No especializado ele cresce. Porque a partir do momento que você inicia o trabalho de fidelização, de mix e de layoutização e o merchandise mais atuante, você gera mais visibilidade e o ticket aumenta. Então, quando você não tem foco e você não tem toda essa cadeia de serviço e uma venda constante, você perde sim. Tá? Então, cada um vive um momento. E a gente não pode dizer que um mercado, uma empresa específica, ela está no momento, né, diferente de uma outra empresa do mesmo segmento. Né? A gente cresce todo ano, independentemente da Dilma, do Lula, enfim. A gente trabalha em prol das oportunidades, né, para onde existem oportunidades e necessidades de abastecimento, que a gente precisa ver onde precisa investir, e sempre muito positivo. Né? Eu acho que o mercado vai sempre crescer para quem enxergar as tendências e quem se preocupar com a comunidade. Flávio, como a gente tem feito essa pergunta, eu vou terminar a entrevista perguntando o que você espera para 2015, é isso? Tem oportunidade para todo mundo? Sim, a oportunidade existe para todos, tem que ter vontade, determinação, foco, fé, investir em pessoas, porque assim, o mundo caminha para um crescimento de prestação de serviço, independentemente da indústria. A indústria, ela no mundo inteiro, ela cai o crescimento e a prestação de serviço cresce. Então, se você vê hoje o Brasil cresce em prestação de serviço. Né? A indústria brasileira, ela não cresce. O que mais cresce é serviço. E é onde a gente está apostando todas as fichas. E serviços são pessoas e processos. Eu agradeço a sua participação. Posso contar com você outras vezes aqui? Sem dúvida, eu que agradeço aqui a participação. Então, vamos marcar outras entrevistas. Eu espero que você nos traga boas notícias ao longo de 2015, viu, Flávio? Obrigada, Cristiano. E eu encerro esse direto da redação, como nós somos uma empresa de comunicação, solidarizando com o jornal francês Charlie, que sofreu um atentado nessa semana, que todos nós estamos juntos nessa guerra e lutando para a liberdade de expressão. Não saia daí que a programação continua 24 horas no ar e essa entrevista, se você perdeu, ela vai ficar no ar e você pode conferir. Obrigada e até a próxima semana com mais um convidado especial.